A conta de luz sobe. O mercado pesa. E sem perceber, muita gente vive cercada por produtos caros que prometem resolver problemas simples. Garrafas coloridas ocupam armários inteiros. Uma para gordura, outra para mofo, outra para cheiro, outra para manchas. E quase ninguém para perguntar quando a limpeza virou um sistema de dependência silenciosa. Foi isso que passou pela minha cabeça numa oficina antiga, escondida atrás de um celeiro úmido no interior da Pensilvânia. O cheiro de madeira molhada misturava com sabão artesanal derretendo num fogão a lenha. Um rádio chiava baixo. A luz atravessava frestas nas tábuas, iluminando um pote de vidro cheio de um pó branco comum. Nada tecnológico a nada moderno. E ainda assim, aquela família usava aquilo para resolver quase tudo dentro de casa havia décadas, sem truques milagrosos, sem fórmulas secretas, sem promessas absurdas de internet. Apenas química básica, esquecida pelo consumidor moderno. Claro, isso não vai eliminar todas as despesas da sua casa, nem transformar a sua vida financeira da noite para o dia. Mas quando um único produto de poucos reais substitui dezenas de outros, a pergunta inevitável aparece: quantas coisas simples foram escondidas atrás de embalagens sofisticadas? A primeira vez que ouvi alguém falar sério sobre bórax não foi num laboratório, nem num programa de televisão. Foi numa cozinha pequena, com piso gasto pelo tempo e cheiro de pão recém-assado. Uma senhora mexia roupas molhadas num tanque metálico, enquanto a chuva batia no telhado de zinco. Não existiam prateleiras cheias de detergentes caros, nem amaciantes perfumados. Apenas um sabão caseiro, ralado, água quente e uma pequena colher daquele pó branco. O mais estranho veio depois. As toalhas saíram limpas sem cheiro artificial. As roupas claras pareciam novas. E o tecido não ficou áspero, como acontece em muitas lavagens modernas. Aquilo não parecia improviso. Parecia método. Foi ali que percebi uma coisa desconfortável. Talvez muitas soluções antigas não desapareceram, porque deixaram de funcionar. Talvez desapareceram porque produtos especializados se tornaram mais lucrativos. O mercado moderno criou um sistema onde cada pequeno problema exige uma nova compra. Mancha exige um produto. Mofo exige outro. Inseto exige outro. Cheiro exige outro. E aos poucos, as casas ficaram dependentes de dezenas de frascos diferentes. O bórax faz exatamente o contrário dessa lógica. Ele simplifica, e isso incomoda certos mercados. O mais curioso é que ele nunca desapareceu totalmente. Continua nas prateleiras mais baixas, quase escondido. Pouca propaganda, pouca atenção, pouca conversa pública. Mesmo assim, famílias tradicionais continuam usando, porque aprenderam observando resultados reais, não campanhas publicitárias. Existe também um fator emocional, difícil de ignorar. Quando alguém usa uma solução passada pelos avós, existe uma sensação de continuidade. Não parece apenas economia, parece recuperar autonomia. E talvez seja exatamente isso que torna o assunto tão interessante, porque, no fundo, ninguém gosta da sensação de depender de 20 produtos diferentes para cuidar da própria casa. Principalmente quando uma solução simples continua funcionando silenciosamente há mais de um século. Muito antes das prateleiras modernas de supermercado, o bórax já circulava entre fazendas, oficinas e pequenas cidades americanas. No final do século XIX, caravanas atravessavam regiões desérticas, transportando toneladas desse mineral extraído de antigos lagos secos. Era um trabalho brutal, calor extremo, poeira sufocante, dias inteiros puxando carroças pesadas por quilômetros vazios. Mas o esforço existia, porque aquele pó tinha valor real dentro das casas.
Na década de 1940, praticamente toda a família americana conhecia o bórax. Ele aparecia em lavanderias, cozinhas, celeiros e oficinas mecânicas. Não era tratado como produto alternativo. Era considerado básico. Então algo mudou lentamente. Nas décadas seguintes, a indústria doméstica explodiu. Empresas perceberam que vender uma solução específica para cada pequeno problema aumentava o consumo. O resultado foi uma avalanche de produtos especializados. O limpador do banheiro, o produto da cozinha, o spray do colchão, o removedor de ferrugem, o antiodor, o desengordurante. O consumidor passou a acreditar que cada tarefa precisava de uma fórmula exclusiva. Enquanto isso, o velho mineral perdeu espaço visual, continuou existindo, mas sem protagonismo. Curiosamente, comunidades mais isoladas ignoraram essa mudança. Muitas famílias rurais mantiveram hábitos antigos porque funcionavam economicamente. E existe um detalhe importante aqui. Isso não significa rejeição da ciência moderna. Na verdade, o bórax funciona justamente por causa da ciência. Ele altera o pH da água, reduz minerais responsáveis por manchas e dificulta o crescimento de fungos e bactérias. Ou seja, não depende de superstição, depende de propriedades químicas conhecidas há décadas. Essa diferença importa muito, porque existe uma tendência atual de romantizar qualquer hábito antigo como se fosse mágico. Não é o caso aqui. Algumas práticas antigas eram ruins e desapareceram corretamente. Outras sobreviveram porque entregavam resultado consistente, gastando pouco. O bórax ficou exatamente nesse grupo. E entender essa história muda completamente a forma como olhamos para um simples pacote esquecido numa prateleira inferior. O funcionamento do bórax parece complicado até você enxergar o processo acontecendo dentro da água. Quando ele se dissolve, ocorre uma reação que modifica o ambiente químico da lavagem ou da superfície tratada. Em água dura, por exemplo, minerais como cálcio e magnésio atrapalham o sabão. Eles reduzem espuma, deixam resíduos e fazem tecidos parecerem sujos mesmo depois da lavagem. O bórax se liga a esses minerais e reduz esse efeito. Resultado: o sabão trabalha melhor, usando menos produto. Existe outro detalhe importante. O bórax também eleva o pH da água. Isso ajuda a quebrar a gordura e sujeira impregnada com mais facilidade. É por isso que muitas pessoas percebem roupas mais limpas sem precisar aumentar detergente. Em alguns casos, ele também auxilia no controle de odores, porque dificulta a sobrevivência de certas bactérias responsáveis pelo cheiro forte em toalhas úmidas e tecidos guardados. Agora vem a parte interessante. Muita gente imagina que ele seja uma substância extremamente agressiva, mas seu comportamento depende da concentração e da aplicação correta. Usado externamente em pequenas quantidades e com ventilação adequada, costuma ser menos pesado que diversos limpadores industriais modernos. Ainda assim, ele não é inofensivo absoluto. Não deve ser ingerido sem orientação médica. Não deve ficar acessível para crianças pequenas. E o contato prolongado pode irritar. Pele sensível, esse equilíbrio entre utilidade e limitação aumenta a credibilidade do produto, porque qualquer solução apresentada como perfeita geralmente esconde problemas. Outro ponto, pouco comentado, envolve custo operacional. Muitas casas usam excesso de detergente simplesmente porque a água dificulta o desempenho do sabão. Com o bórax auxiliando esse processo, a quantidade necessária diminui. Isso significa economia indireta. E talvez seja exatamente aí que ele se torna tão poderoso. Não porque substitui tecnologia moderna, mas porque reduz
desperdícios invisíveis, que as pessoas aceitam há anos sem perceber. Os números por trás do bórax explicam por que tanta gente redescobre esse produto depois da primeira experiência prática. Uma caixa simples costuma custar menos que um combo de fast food. Mesmo assim, consegue participar de dezenas de aplicações domésticas diferentes. Na lavanderia meia xícara, pode auxiliar várias lavagens gastando poucos centavos por uso. Em máquinas de lavar louça, pequenas quantidades ajudam a reduzir manchas causadas por água dura nos copos. Em superfícies encardidas, ele pode ser misturado com limão ou água quente, formando pastas eficientes contra ferrugem e rejunte escurecido. Outro uso chama atenção pelo impacto financeiro. Controle preventivo de mofo em áreas úmidas, paredes de porão, garagens e depósitos acumulam fungos porque permanecem frios e pouco ventilados. O bórax altera o ambiente superficial, dificultando o avanço desses micro-organismos. Isso não substitui ventilação adequada nem resolve infiltração estrutural, mas pode reduzir bastante o reaparecimento do problema quando aplicado corretamente. Existe também o fator manutenção. Preventiva. Algumas famílias usam soluções diluídas em estruturas de madeira expostas em galpões e áreas externas. A ideia é tornar o ambiente menos favorável para fungos e certos insetos. Não funciona como blindagem absoluta, madeira mal instalada continuará sofrendo com umidade extrema. Ainda assim, a proteção adicional pode prolongar bastante a durabilidade em ambientes protegidos. O mais impressionante talvez seja o custo acumulado evitado. Quando uma única substância reduz a necessidade de vários produtos separados, pequenas economias se somam silenciosamente durante anos. E isso cria uma sensação rara hoje em dia. Eficiência simples, sem assinatura mensal, sem reposição constante, sem marketing agressivo. Claro, algumas aplicações exigem teste prévio. Tecidos delicados podem reagir mal. Certas superfícies precisam de cuidado. E exagerar na concentração pode deixar resíduos, mas usado com equilíbrio, o bórax mostra uma característica quase esquecida no consumo moderno: versatilidade real. Existe uma razão curiosa para tanta gente descobrir o bórax apenas agora. Apesar dele nunca ter desaparecido completamente das lojas, o produto continuou disponível durante décadas, mas perdeu espaço cultural. Isso aconteceu num momento específico da transformação doméstica americana. A partir do final dos anos 1980, regras envolvendo alegações de saúde ficaram muito mais rígidas. Empresas passaram a evitar qualquer associação do bórax com benefícios internos ou aplicações médicas. Isso mudou completamente a forma como o público enxergava o produto. Ele deixou de ser apresentado como um mineral multifuncional e virou apenas mais um item de limpeza. O problema é que muitas pessoas interpretaram esse silêncio como prova de inutilidade. Só que a ausência de propaganda não significa ausência de utilidade. Significa apenas mudança de mercado. Ao mesmo tempo, novas linhas de produtos especializados começaram a dominar publicidade televisiva. O consumidor foi treinado lentamente para acreditar que eficiência depende de complexidade química extrema. E aqui aparece uma contradição interessante. Quanto mais avançada a embalagem parecia, mais simples ficava o princípio ativo escondido por trás dela. Muitos limpadores modernos continuam dependendo das mesmas bases alcalinas conhecidas há décadas. A diferença está no perfume, no marketing e na segmentação do consumo. Claro, também existem limitações reais que defensores exagerados ignoram. O bórax não substitui todo produto moderno, não esteriliza ambientes hospitalares, não elimina problemas graves de infestação sozinho, não resolve infiltração estrutural e não deve ser tratado como cura milagrosa para doenças. Separar fato de exagero
é essencial, porque credibilidade nasce justamente dessa honestidade. Ainda assim, o silêncio em torno do bórax criou uma curiosidade inevitável. Se ele era tão comum no passado, por que desapareceu das conversas cotidianas? E por que comunidades tradicionais continuaram usando tranquilamente enquanto o restante do mercado migrou para dezenas de alternativas mais caras? Quanto mais fundo você investiga, mais percebe que talvez o maior segredo nunca tenha sido o produto. Talvez tenha sido a simplicidade dele. A maior parte das pessoas erra com bórax logo no começo, porque exagera na quantidade. Existe uma ideia moderna de que mais produto significa mais eficiência. Com esse mineral, normalmente acontece o contrário. Excesso deixa resíduos, endurece tecidos e cria manchas esbranquiçadas difíceis de remover. Famílias tradicionais quase sempre trabalham com pequenas medidas. Uma colher, meia xícara. Aplicações pontuais. Outro erro comum aparece no tratamento de madeira. Algumas pessoas misturam soluções fortes demais, esperando proteção permanente imediata. Mas penetração adequada depende de preparação da superfície, umidade correta e aplicação uniforme. Madeira suja ou invernizada reduz bastante a absorção. Também existe confusão em relação ao controle de insetos. Misturas caseiras podem ajudar em pequenas infestações, principalmente quando combinadas com limpeza rigorosa do ambiente. Porém, esperar resultado instantâneo normalmente gera frustração. O processo costuma ser gradual, porque o bórax atua por ingestão em muitos casos. A mesma lógica vale para colchões e carpetes. O produto auxilia na redução de odores e umidade superficial, mas não transforma ambientes negligenciados em espaços esterilizados. Ventilação continua sendo essencial. Um detalhe, quase ninguém menciona, envolve armazenamento. O bórax absorve umidade facilmente. Quando deixado aberto em áreas úmidas, forma blocos endurecidos que dificultam o uso. Por isso, recipientes vedados fazem enorme diferença. Existe também uma aplicação prática muito interessante em oficinas domésticas. Ferramentas metálicas pequenas podem ser limpas com pastas leves de bórax e limão para reduzir a oxidação superficial. Não restaura metal destruído, mas ajuda bastante em manutenção preventiva. E talvez o ponto mais importante seja este: famílias que usam bórax há décadas raramente dependem apenas dele. Elas combinam hábitos simples: ventilação natural, rotina de limpeza consistente, menos acúmulo de umidade, menos desperdício de sabão. O mineral funciona melhor dentro desse conjunto. Quando entendido dessa forma, ele deixa de parecer um truque milagroso e começa a parecer algo muito mais poderoso. Uma ferramenta doméstica inteligente usada com disciplina e conhecimento prático. Depois de toda a curiosidade em volta do bórax, chega a parte menos glamourosa, mas talvez mais importante. Limitações reais existem, e ignorá-las transforma qualquer discussão séria em propaganda vazia. O bórax não substitui manutenção estrutural de uma casa se existe infiltração contínua, madeira podre ou ventilação inexistente. Nenhum pó branco resolverá isso sozinho. Também não elimina a necessidade de higiene adequada. Algumas pessoas começam a usar soluções naturais esperando abandonar completamente produtos modernos. Normalmente acabam decepcionadas. O equilíbrio inteligente costuma funcionar melhor. Outro ponto delicado envolve segurança. Apesar de aplicações externas serem consideradas relativamente seguras, em usos domésticos moderados, contato excessivo pode irritar olhos e pele. Animais pequenos também exigem atenção, principalmente em aplicações contra insetos. E quando o assunto vira consumo interno, a conversa muda completamente. Existe pesquisa sobre o papel do boro
no metabolismo ósseo e em certos processos biológicos. Mas isso não significa autorização automática para uso medicinal caseiro. Dosagem inadequada pode causar problemas sérios. Por isso, qualquer decisão envolvendo ingestão precisa de orientação profissional verdadeira, não comentários de internet. Essa honestidade separa informação útil de sensacionalismo barato. Mesmo assim, algo continua impressionante. Um produto simples, antigo e barato ainda consegue competir com soluções modernas em várias tarefas domésticas básicas. Isso revela uma verdade desconfortável sobre consumo contemporâneo. Muitas vezes, inovação não substitui eficiência. Apenas reorganiza a forma como compramos. E talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas sentem fascínio quando descobrem usos esquecidos do bórax. Não é apenas sobre limpeza, é sobre recuperar a sensação de que soluções acessíveis ainda existem, em tempos onde quase tudo parece exigir assinaturas, refis caros e dependência constante. Encontrar algo funcional por poucos reais provoca uma reação emocional inesperada. Parece pequeno, mas mexe profundamente com a ideia de autonomia dentro da própria casa. No fim das contas, o bórax não é um segredo místico escondido numa comunidade isolada. Ele sempre esteve ali, quieto, barato, ignorado por milhões de pessoas passando apressadas pelos corredores de limpeza. Talvez esse seja o detalhe mais fascinante de toda essa história. O conhecimento não desapareceu completamente, apenas perdeu espaço para soluções mais lucrativas, mais sofisticadas visualmente e muito menos versáteis. E quanto mais você observa isso, mais percebe uma mudança silenciosa acontecendo dentro das casas modernas. Muita gente está cansada de depender de 10 produtos diferentes para resolver tarefas simples. Cansada de comprar soluções descartáveis para problemas repetitivos. O bórax não resolve tudo. Não elimina despesas, não substitui manutenção séria, não deve ser tratado como cura milagrosa, mas entrega algo raro atualmente: eficiência prática com custo baixo e lógica simples. Um pouco para roupas, um pouco para odores, um pouco para manutenção preventiva. Pequenas aplicações que, somadas, recuperam dinheiro, tempo e autonomia doméstica. Talvez por isso, tantas famílias antigas nunca abandonaram o hábito. Elas aprenderam uma coisa importante antes da explosão do consumo moderno: conhecimento útil quase sempre parece simples demais para virar tendência. E talvez essa seja a pergunta que fica depois deste vídeo terminar. Quantas outras soluções esquecidas continuam escondidas em lugares comuns, esperando alguém desacelerar o suficiente para enxergá-las novamente? Porque às vezes o verdadeiro luxo não é tecnologia sofisticada. Às vezes, o verdadeiro luxo é entender como cuidar da própria casa sem depender de um corredor inteiro de promessas caras.